Eu não lido bem com críticas. Vamos analisar com mais profundidade essa frase? Por que a maioria das pessoas não gosta de ser criticado? Porque, inclusive, teme ser criticado. Porque existe um padrão por trás disso. Eu não posso ser criticado, porque eu só existo quando o outro me vê. E este é o grande pavor, terror do teu ego. De que se eu não existo sem a presença do outro, sem o outro me afirmar, sem o outro me elogiar, eu acabo, eu não existo, eu não tenho valor nenhum. O teu grande medo é de perder validação e de perder o teu direito de existir. É profundo, sabe por quê? Porque isso começa muito antes que tu imagina. Isso começa na tua primeira infância. O que é primeira infância? Primeira infância é os primeiros anos da tua vida. Até os 3 anos de idade são anos cruciais que vão estar moldando a forma que tu te percebe, que tu te vê. E a maioria das pessoas, isso já é comprovado pela ciência, as pessoas foram criadas em lares de negligência, de abuso, de trauma. E isso fez com que a pessoa desenvolvesse algo que é um mecanismo de sobrevivência. Tu tem que entender que o teu corpo, ele sempre vai estar focado em sobreviver. Então, quando tu estava naquele ambiente estressor, seja um ambiente de briga, seja um ambiente de negligência, seja um ambiente de abuso, tu passou por algo que tu precisou entender, tá? Como é que eu sobrevivo nesse ambiente? Como é que eu faço para sobreviver com essas pessoas aqui? Isso tudo inconscientemente. E inconscientemente tu teve a resposta. Tu precisa observar esses adultos. Tu precisa observar essa mãe. Tu precisa observar esse pai e entender como que tu pode ser amada por ele. Como que tu pode ser aceita por ele ou por ela. E aí a tua criança saiu do lugar de narcisismo, que a infância, ela é para ser um lugar de narcisismo, porque a criança, ela tá num processo de desenvolvimento em que ela não pode olhar para o outro, ela tem que olhar para si. Ela tá num processo ali de autodescoberta e que é totalmente saudável para aquela fase. Só que quando tu tá num lar que te exige que tu olhe para fora, porque senão tu não vai sobreviver, tu é obrigada a sair desse estágio e ir para um estágio secundário, que é olhar para esse entorno. Então eu preciso agradar essas pessoas para que elas me alimentem, para que elas me deixem pertencer aqui a essa casa, para que eu possa ter um lar, que era o teu único lugar de sobrevivência. Então, quando tua criança fez esse movimento, como que eu faço para agradar? Ah, eu percebi que se eu me comporto, a minha mãe fica mais feliz e me elogia e me dá atenção. Então, tu vai condicionar o teu comportamento para agradar essa mãe. Ou o pai, ou quem for que estiver cuidando. Provavelmente seja a mãe, mas vamos pegar num caso mais amplo. E aí, tu fica com esse padrão. E quando tu vai pro mundo, vai pro mundo que eu falo no sentido de sai de casa, né? Tu sai daquela bolha familiar e tu vai pra faculdade, vai pra escola, vai fazer algo que seja fora dessa bolha familiar. O único modelo que tu tem, a gente aprende por repetição, a gente aprende quando treina algo. Então, por repetição, dentro daquele ambiente, eu aprendi um modelo. Esse modelo aqui é o modelo que eu vou repetir. É o modelo que eu tenho. Então, se eu aprendi a dirigir de um jeito, eu vou pegar um outro carro e vou dirigir do mesmo jeito que eu aprendi na primeira vez. Eu não vou reaprender a forma. Eu não vou começar do zero. Não, eu pego aquele modelo e eu reaplico. E esse é o grande problema. O problema é que tu pegou aquele modelo de se relacionar e levou para tua vida. Então, quando um colega teu te critica, meu Deus, aí o mundo caiu, tudo acabou. Porque na tua cabeça, se alguém te critica, tu não tem mais valor nenhum. Lembra que tu tinha essa ideia de olhar para o outro, olhar para fora e ter que fazer de tudo para ser amado, para ser validado, para ser visto? Quando tu fez esse movimento de olhar para fora, tu entendeu, eu não posso ficar olhando para as minhas necessidades, o que eu penso sobre mim. Eu preciso agradar esse ser humano. Eu preciso sobreviver aqui, de novo. Trazer a ideia da sobrevivência, porque é essencial que tu entenda essa ideia da sobrevivência
para que tu entenda também os teus comportamentos, por que tu reagiu de uma forma, por que muitas vezes tu teve uma reação X na tua infância, ou por que hoje tu tem a mesma atitude de, por exemplo, ter dependência emocional com as pessoas. Isso explica muita coisa. Então, quando tu fazia esse movimento, o que tu percebia? Tá, quando eu faço isso, eu existo, essa pessoa me vê, ela me olha. Ela pode ter me xingado, mas pelo menos ela me viu. Pelo menos ela me reconheceu, pelo menos eu existo. E é justamente isso que tá por trás, que é o mais profundo. Eu quero existir. Nem que eu precise gritar pro mundo, eu quero existir. E esse direito de existir, só o outro pode me dar. E aí que é a grande questão. A transformação é tu entender que esse direito de existir é algo que tu mesma tem que te dar. Esse direito de existir, esse direito de ser, esse direito de se expressar, é algo que só tu mesma pode fazer por ti. Se tu não faz isso, tu fica num processo de dependência do outro. Então eu dependo que o outro me olhe, eu dependo que o outro me goste de mim, eu dependo que o outro me aprove. E aí tu vira um escravo do outro. Ou tu não lembra de uma relação tóxica que tu teve no ensino médio, por exemplo, na escola? Aquela relação com aquela amiguinha que tu fazia tudo por ela, que tu queria que ela te amasse, que ela era popular, mas tu não era. Então tu tinha que agradar ela porque ela era. Então tu ficava ali querendo a aprovação dela para tu poder existir também. Para tu também ter um lugar de destaque, de reconhecimento. Então, quando a gente tá nesse lugar de olhar para o outro e querer que ele nos mostre o nosso valor, é muito perigoso. Porque aí o que acontece? Como eu comecei a falar no vídeo, qualquer crítica te derruba. Por que muita gente fala justamente isso? Nossa, tinha 20 comentários positivos, mas aquela crítica, até hoje eu não esqueci. Mas aquela uma crítica, por que a gente pega na uma crítica? Por que tu pega nesse lugar e leva pro teu coração? De novo, porque isso libera um gatilho inconsciente de abandono, de não pertencimento. De se eu não for aceita completamente por essa pessoa, eu tô abandonada. E o medo que tu tem e que tu tinha lá atrás e que tu tá só reproduzindo. Aqui vocês vão ouvir muito isso nesse canal. Vocês estão reproduzindo padrões, repetindo cenas e vivências da infância. Hoje a ciência comprova isso, a ciência do trauma, a neurociência. Vocês estão repetindo. Repetindo padrões, repetindo modelos de amor, repetindo a forma que tu te posicionava em casa. Só muda o personagem. Ah, hoje é o chefe, que é tóxico. Ah, hoje é o namorado. Ah, hoje é a fulana, minha amiga. Só muda o personagem. Mas a dinâmica por trás, exatamente a mesma. Ela é igualzinha. A forma que tu te esforçou para ser amada dentro de casa é a forma que tu te posiciona lá fora. É a forma que tu vai no trabalho, é a forma que tu vai para a faculdade, é a forma que tu te coloca, porque é como tu aprendeu. Então, olhando essa frase profundamente, e eu quero que tu veja se tu te identifica com isso. Ah, eu odeio crítica, eu odeio quando me criticam. Nossa, eu não posso ouvir crítica que eu fico revoltada. Esses dias eu atendi uma mulher que ela trouxe justamente esse caso, que ela ficava muito chateada quando alguém criticava, ela ficava extremamente revoltada. E a gente entendeu ali, trabalhando, analisando e indo mais profundo no caso, e entendemos que isso vinha da criança dela. Era uma demanda da criança dela. Uma demanda de precisar de amor, de precisar de atenção, dela entender que quando ela era criança, ela precisou se esforçar tanto para ser vista,
fazer tantas coisas que ela se sentia: como assim tu vai me criticar? Eu tô fazendo tudo, eu tô dando tudo de mim, eu tô entregando tudo que eu tenho e tu ainda assim vai me criticar? Tu tem a ousadia de me criticar? Eu tô me destruindo por esse trabalho, eu tô me destruindo por essa relação, tô dando tudo de mim e tu ainda tem a ousadia de me criticar. Esse era uma demanda da criança. Quando a gente conversou com a criança dela, quando a gente nutriu essa criança, quando a gente entendeu que era ela que estava se relacionando, porque, pasmem, adultos se relacionam como crianças, porque as suas necessidades infantis ainda não foram nutridas, não foram olhadas e nesse momento houve uma pausa no desenvolvimento. Tu para o desenvolvimento naquele lugar traumático. E aí quando tu te relaciona hoje com 20, 30, 40, 50 anos, da mesma maneira. Porque tu ainda busca que aquela necessidade infantil de ser vista, de ser amada, de ser reconhecida, seja nutrida, seja vista. O problema é que ninguém, e eu falei que ia ser profundo, então se tu tá aqui, tu já tá preparado para ouvir. Ninguém é a tua mãe. Ninguém vai ser a tua mãe. Ninguém vai olhar para ti como a tua criança deseja que essa mãe tivesse olhado. E tu pode estar destruindo relacionamentos porque tu tá nessa busca inconsciente. Então ela queria, no caso dessa mulher que eu atendi, ela queria muito esse reconhecimento, esse olhar, que as pessoas olhassem para ela como ela tá se dedicando. Como assim? Eu não vou criticar essa mulher maravilhosa, incrível. E ela também falava que toda vez que ela recebia elogios, ela se sentia muito bem. E aquilo reforçava algo nela que ela continuava fazendo de tudo pelas pessoas. Então ela deixava de fazer algo por ela pela recompensa de que se ela doasse muito dela nas relações, no trabalho, se ela fizesse muito mais do que pedissem para ela ia receber esse elogio, essa aprovação. Porque, na verdade, a necessidade escondida por trás é uma necessidade de amor, de aceitação da criança. E esse elogio, esse prêmio, essa medalha, esse olhar que alguém vai te dar, não vai preencher. É que nem tu tá com muita fome, tu tá morrendo de fome. E eu te dou uma maçã de plástico. E ela parece tão bonita, uma maçã tão bonita, tão colorida, parece tão gostosa, mas ela é de plástico. Ela não vai nutrir o teu corpo. E quando a gente busca lá fora, com uma necessidade real, que é da tua criança, e é uma necessidade biológica, não é o mimimi, ai, tá se vitimizando, ai, tá culpando os pais. É uma necessidade biológica, porque para a gente se desenvolver, a gente precisa de um adulto maduro, emocionalmente maduro. Então tu vai em busca de que todo mundo te ame, de que todo mundo te aprove, porque tu nunca aprendeu a se autoaprovar, a se olhar, a se perguntar: eu gosto de mim? Eu tô satisfeita com isso que eu fiz? Porque quando tu preenche essa necessidade de forma real, o que é forma real? Vamos pegar o exemplo da comida. Tá com fome? Eu vou te dar um prato de comida real. Isso vai te nutrir. Vou botar ali salada, vegetais, uma proteína boa. Isso vai nutrir o teu corpo. Isso vai preencher. Isso vai dar aquela sensação de saciedade. O que é essa nutrição? É quando tu olha para essa criança que um dia tu foi e que tá aí dentro de ti e tu aprova ela. E tu olha para ela e entrega o que ela tá precisando. Essa permissão de ser
tem que vir de ti para ela. Da mulher adulta para a criança. Porque aí, de fato, tu tá indo na raiz do problema. Não adianta a gente ficar nos sintomas. É que eu não gosto de crítica. É porque a gente tá na superfície, a gente tá nos sintomas, a gente não tá na causa. Mas o que causa uma pessoa que tem tanto problema com crítica? Qual é a causa? O que tá por trás? O que tá mais a fundo disso? O que tá mais a fundo é uma necessidade real e verdadeira de amor, de pertencimento. Imagina se tu tivesse conversando com alguém que tu gosta muito. Pensa em alguém que tu gosta muito. Pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser um marido. Não importa. Alguém que tu gosta muito. Imagina essa pessoa. E agora eu quero que tu imagine que do nada essa pessoa começou a te ignorar. Vocês estavam conversando, estava tudo bem, e de repente ela começa a te ignorar. Não fala mais contigo, ou começa a falar um monte de grosseria pra ti. Como que tu ia te sentir hoje? Imagina essa cena. Alguém que tu ama muito e que tu te dá bem com essa pessoa. Imagina que do nada ela começa a te tratar mal, a te dar aquele tratamento de silêncio que a gente conhece. Começa a te ignorar, começa a te criticar, começa a falar coisas rudes contigo. Observa como é que tu te sente, como é que tu te sentiria. No mínimo, tu ficaria confusa, né? No mínimo. Tipo assim, o que aconteceu? Perdi alguma coisa porque não sei porque o fulano tá me tratando assim. Do nada, não fiz nada. No mínimo, tu ficaria confusa. Agora eu quero que tu imagine. Se tu hoje, como adulta, ficaria confusa, tu imagina a criança, a tua criança, vivendo a mesma situação com a tua mãe ou com algum familiar. O que ela sentiria? E o pior, num nível de desenvolvimento muito abaixo. Se nós, como adultos, ficamos confusos com esse comportamento, imagina ser educado num lar que isso é normal. Que uma criança faz algo de errado e essa mãe dá um tratamento de silêncio nessa criança. E essa criança fica em desespero. Porque ela não entende o que é isso. Por que estão me tratando dessa maneira? E imagina que essa criança que foi tratada nesse lar, nessa negligência, nesse silêncio, ela cresce, mas ela não amadurece, porque ela não consegue entender como que algum ser humano, um adulto maduro, vai fazer isso com uma criança. Ela não entende. E isso faz com que tu confunda tudo. Tu não sabe como agir, tu não sabe o que fazer, o que falar, o que é certo, o que não é, porque tu ficou no vácuo. Enquanto alguém tinha que te guiar, te mostrar o caminho, porque tu era uma criança em desenvolvimento cerebral, neurológico, alguém tinha que ter pego na tua mão e te guiado no caminho. Se ninguém fez isso, se te deixaram a ver navios, te vira, a criança fica num processo de total e completa confusão. E essa criança cresce de forma corporal, né? Então os bracinhos crescem, cresce o corpo, mas a cabeça, a mente, o desenvolvimento tá ali. No choque, no trauma, na dor da solidão. Imagina uma criança nessa solidão. Talvez tu tenha sido essa criança. Talvez tu tenha sido essa criança que cresceu num lar de violência emocional, violência desse tratamento de silêncio. Tu sabia que uma negligência, comprovado pela ciência, não é a Giovana que tá inventando da cabeça dela, tá? Tem muito estudo por trás. E eu sou apaixonada por esse tema, então tudo que eu vou trazer aqui, saibam que foi muito estudado, muito comprovado,
pelas mulheres que eu atendo, é comprovado pela ciência que a dor da rejeição, a dor da negligência, ela é igual no cérebro do que uma dor física. Então, quando alguém te tratou como negligência, te tratou num tratamento de silêncio, a sensação é igual se tu tivesse sido espancada, batida. Porque não importa a forma, violência é violência. E aqui eu não tô querendo trazer isso pra dizer, ai, coitadinha de ti, ai, vítima. Não. Não é sobre isso também. É sobre a gente entender com maturidade o que aconteceu. O porquê que é como é. Pra gente poder mudar. Pra gente poder sair desse lugar. Eu jamais vou colocar ninguém aqui no lugar de vítima. Sempre vou te impulsionar para tu ser protagonista da tua vida. Para tu pegar toda a tua energia vital e trazer para os teus objetivos, para os teus sonhos e para se tornar a mulher que tu é. Porque isso aconteceu comigo, com a minha história. Quando tu entende que o que aconteceu contigo mostra ou comprova muito dos teus comportamentos hoje, tu pode parar de se autocriticar e começar a entender, tá, se esse é o problema é que eu cresci num lar em que eu tive que sobreviver. Nenhuma criança deveria ter que sobreviver. Essa criança deveria, num mundo ideal, e que a gente sabe o quanto é difícil esse mundo ideal, mas deveria, num mundo ideal, estar num lar onde ela não precisa se preocupar com a sobrevivência. Porque quem está se preocupando com a sobrevivência são os pais, são os adultos responsáveis, que já são maduros emocionalmente, que já passaram pelo processo de desenvolvimento, já conseguem cuidar de si mesmos. Então essa criança ela não precisa pensar em o que comer, em proteção, em onde ela vai morar. Não precisa, porque quem está pensando isso por ela são os pais. Agora, se não tem essa figura e uma criança que está no processo cognitivo ainda acontecendo e ela tem que se preocupar com sobrevivência, ela não consegue se desenvolver. Porque a coisa que a criança mais precisa para o desenvolvimento é segurança emocional e física. Só essas duas coisas. Segurança. E segurança emocional é ter um adulto, alguém, que vai estar ali por ti emocionalmente, que vai te olhar, que vai olhar as suas necessidades emocionais e as suas necessidades físicas. Tô com fome, tô com sede, tô com sono. Alguém vai olhar e vai dizer, ó, aqui uma cama, comida. E quando isso não existiu, o que acontece? Fica a mesma confusão. Então, cada frase que eu vou trazer aqui, eu vou querer aprofundar para que tu comece a te perguntar e te questionar. Qual que é a raiz do problema? O quanto antes a gente for na raiz, antes a gente consegue resolver. Porque se a gente não vai na raiz, naquilo que causa todos os problemas, a gente fica andando em círculo. Então não resolve. Eu terminei a relação com o fulano porque o fulano era péssimo. Aí fulano não sei o quê. Tá. Aí tu conhece o ciclano. O ciclano é péssimo também. Putz, mas aí o que tinha em comum entre os dois? Então quer dizer, o que eu preciso olhar pra mim? O que me falta? Qual necessidade que eu preciso? Que necessidade que não foi atendida lá na infância? E a gente precisa olhar pra isso. Não tem como não olhar. Porque cada vez que tu não olha, tu tá sendo guiada pelo teu inconsciente. Tu tá sendo manipulada e condicionada pelo teu passado. Tu sempre vai fazer péssimas escolhas se tu não tá consciente do que te aconteceu pra tu conseguir conscientemente fazer novas escolhas, agir de uma forma diferente. E essa mentorada que eu atendi foi muito legal porque ela começou a entender e a perceber que ela não precisava daqueles elogios, que na verdade aquilo não fazia nenhuma importância.
Porque quem tinha que saber se ela estava fazendo um bom trabalho ou não era ela. E isso basta. Isso bastava para ela. Inclusive, ela começou a dizer não no trabalho. Quando as pessoas viram, porque a pessoa percebe que tu tem aquela questão ali, e aí ela brinca contigo de todos os jeitos, né? Ela monta e vai. Aí ela vai te pedir, ai, fulana, que eu sei que tu é tão boa no que tu faz. Tu é tão boa no que tu faz. Faz mais um pouquinho. Aí tu vai lá, ai, tua criança toda feliz, assim, ai, meu Deus, vou receber amor. Ui, vou ser vista, tá. Vai. Aí tu faz hora extra, trabalha até de madrugada e esperando. A tua criança esperando aquele amor, esperando aquele reconhecimento. E nada. Aí de novo. Vai lá, aí a pessoa pede pra ti, e tu vai lá e... Ai, tá, agora eu vou receber, agora. Eu tô te mostrando, né, inconscientemente é assim. A tua criança tá assim, ai meu Deus, vou receber agora, finalmente eu vou ser amada, meu Deus do céu. Só que o que acontece? Tu vai te desgastando com o tempo. Tu vai te destruindo aos pouquinhos. Porque tu não vai te priorizando, né? Tu prioriza o outro. O outro me olhar, o outro vai lhe dar. Agora, se eu tô precisando dormir, se eu preciso comer, não importa. O que importa é que eu receba aquela validação no final das contas. Então tu vai, tu continua, tu segue. E aí quando tu estiver destruída, tu sabe o que essa pessoa no trabalho vai fazer? Nada. Porque ela não tá nem aí. Nunca esteve nem aí. Se tu adoecer amanhã, essa pessoa contrata alguém no outro dia. E ó, dane-se. Infelizmente. É assim. E aqui eu vou trazer com muita firmeza, porque eu quero que tu acorde pra, se tu não olhar por ti, se tu não cuidar de ti, se tu não tiver autoconhecimento, ninguém vai te dar isso. Por mais que a tua criança acredite nessa ilusão. Então entenda. Se eu tenho tanto medo da crítica, e o medo da crítica é um grande problema também, porque a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria, de ter experiências, de vivenciar algo que a nossa alma gostaria de vivenciar, e eu sei por experiência própria de muitas formas. Quem se expõe na internet sabe muito bem o que é estar vulnerável e se expor a críticas. Tu deixa de fazer algo que seria bom pra ti de verdade, porque tu tem medo de ser criticado. E aí tu deixa de viver a tua vida, tu deixa de viver coisas incríveis, porque tu te importa mais com o outro, com a opinião do outro, do que com a tua própria opinião. E aí tu te coloca realmente de vítima. É o outro, aí tu depende do outro realmente. Emocionalmente, financeiramente, de que forma for, tu depende. Porque tu não existe, né? Tu como personalidade não existe. Se essa criança não existiu, tu também não existe, não tem esse direito. Quem tu acha que tu é pra ter o direito de ser quem tu é? Então é muito mais profundo. Tu precisa entender por que eu tenho tanto medo da crítica. Aonde que a minha criança teme esse lugar? E como que eu posso nutrir ela com aquilo que ela precisa? Qual a necessidade da tua criança? E aí eu já te deixei com um monte de reflexão para tu aprofundar e amadurecer. E se tu te identificou com esse tipo de frase, deixa aqui nos comentários para entender que tá fazendo sentido do outro lado, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo com uma outra reflexão e com uma outra frase pra gente aprofundar.